Cara, eu tava vendo uma notícia, tu viu? Eu acho que é uma sala da Microsoft que eles pagam 3 milhões se as pessoas conseguirem ficar lá por, eu acho que um dia, eu acho. Eu acho que até menos, eu acho que é questão de horas e ninguém nunca conseguiu porque é perturbador, né? Teve uma pessoa que chegou próximo, né? E aí quando ele falou essa coisa do silêncio absoluto, eu viajei na maionese, porque eu falei, caraca, mano. Quando Mas você é perturbador o silêncio nessa sala? É nesse sentido ou é outra palavra? Não, é perturbador porque quando a sala é tipo, se eu não me engano, 98, né? Caveirinha, bota até aí na descrição. É câmara anecoica o nome. Câmara anecoica. Mas sabe qual a porcentagem? É 98%? Diminui, não tem nada. Tu escuta até os teus órgãos se mexendo. Mas tu sabe qual foi o tempo que a Microsoft colocou, que ninguém não conseguiu bater? 1 hora. A pessoa que chegou quase, né, já tava ficando piroca, desmaiou e tudo mais, né? Por causa disso, os barulhos do órgão, e aí faz eu lembrar até do livro que eu tinha me indicado do Osho, que falava sobre essa experiência já lá atrás. Mas é isso. Vamos começar, não tem nada a ver esse tema que a gente está falando, né? Porque a gente fez o primeiro episódio e a gente seguiu o flow da coisa, mas antes a gente tinha falado muito da importância de falar, principalmente nos tempos atuais, sobre, né, sucesso. O que é sucesso, né? Como que as pessoas reconhecem isso, né? Mas assim, o papo aqui é de pai para filho, então assim, queria saber para você como pai, né? O que você identifica como sucesso? Para mim, como pai, sucesso é ser feliz. Sabe? É curtir a vida. Isso é sucesso. Mas aí não é outra pica? E o que é ser feliz? Sim, isso vai nos levar a um problema de regressão infinita, né? Porque uma coisa vai puxar a outra, que vai puxar uma discussão sobre filosofia, uma discussão sobre ética, uma discussão sobre o sentido da vida e tal. Mas tentando assim jogar algo assim pra galera, eu acho que sucesso é ser feliz. Eu acho que, especialmente quando você pergunta assim, como pai. Porra, como pai, eu quero que meus filhos tenham prazer de viver. Que vivam bem. Né? Seja lá como for, eu não sei qual a profissão que ele vai escolher, sabe? A maneira como ele vai encontrar. E quando tu me olha, tu acha que eu sou feliz? Eu acho que você é feliz. Eu acho que você é feliz. É claro que também quando eu penso em felicidade, eu não penso uma coisa totalitária, né? Uma espécie de gargalhada 24 horas. Não acho que seja isso. Eu tenho uma desconfiança analítica, que eu acho que o Frejá canta isso muito bem, quando ele diz que rir de tudo é desespero. Então acho que a pessoa também que vive igual uma hiena, rindo de tudo, acho que tem alguma coisa ali um pouco mais complicada, sabe? Tem um certo desespero que tenta ser tamponado. A vida não é uma gargalhada infinita. E a internet, mas é possível ser feliz. A internet, você acha que não vem, de certa forma, produzindo um efeito hiena nas pessoas? Uma necessidade de expor o riso, o sucesso, a vitória, e coloca entre aspas, porque, cara, quantas vezes você se depara com uma pessoa que no teu privado, você tendo mais intimidade, você sabe que ela tá na merda, a pessoa tá mal pra caramba e tudo, só que na internet tu fala, pô, nem parece a pessoa que tá me ligando já há dias, há semanas, né? E parece que isso se torna uma demanda, né? Uma demanda de postar o sucesso, nem que seja fake. Tem também por trás disso a lógica dos algoritmos, né? Que tendem a entregar mais conteúdos, no caso do Instagram, por exemplo, conteúdos pessoais, né? Fotos, selfies e tal. Isso abre muito mais. E de fato há uma tendência as pessoas postarem aquilo que é bom, aquilo que é sucesso, aquilo que é legal, né? Uma foto bonita que eu tirei,
né? Não só a foto de si mesmo, né? A selfie, chamada selfie, mas o cara viajou, tirou uma foto maravilhosa de um penhasco, ele posta no Instagram, e com isso isso faz com que gere um efeito cascata, que gera essa percepção, fala, porra, tá todo mundo bem no Instagram, todo mundo feliz, porque cada um tende a postar coisas que consideram que são coisas boas, que são coisas instagramáveis, né? Postáveis, né? Raramente você vê alguém fazer uma selfie, postar no Instagram, falando, pô, tô passando mal, tô no banheiro. Porra, tô a manhã inteira no banheiro, e uma foto dele sentado no vaso no banheiro. Isso é absolutamente raro. Eu não me lembro de ter visto uma selfie nesse estilo. Eu sinto que às vezes, mas é óbvio que na maioria, tem um efeito reverso das pessoas que não conseguiram de alguma forma se enquadrar, né, nesses clichês postáveis, sabe? Foto fazendo trilha, né, academia dá um programa inteiro só sobre isso, né? A pessoa vai pra academia para cuidar da saúde, para ganhar like, ou até simplesmente no restaurante. Tá pago. Eu acho que vale a pena um episódio a gente tratar sobre essas mudanças tecnológicas, até receber gente aqui de outras gerações, né? Alguém mais na faixa de 18, alguém mais na faixa de 80, né? Para entender, para ver como que cada pessoa entende isso, porque os conceitos eles vão ganhando, né, significados e contornos diferentes de acordo com cada tempo também, né? Uma das coisas que a gente conversava até em off aqui, né, o Antônio, que é, para quem não sabe, nosso diretor de áudio, ele falando muito dessa visão que o pai dele tinha sobre o sucesso. E a tua visão, pelo menos o que tu fala, é extremamente disruptivo. Um pai que vê o sucesso do filho, ele ser feliz. Mas eu acho que cada vez mais passa a ter pais pensando assim, por conta dos debates que estão em voga e tudo mais, por mais que tenham muitas preocupações também, ainda mais dependendo do que deixa o filho feliz, né? Mas, por exemplo, né, o contato que você teve com outras gerações, com meu avô, com meu bisavô, que você conheceu, né? O que você consegue colher e pensar assim, eu acho que a noção deles de sucesso estava mais por outro caminho, ou na nossa família, nos nossos antepassados já tinha, né, esse conceito que eu acho disruptivo, de ver o sucesso como ser feliz, né? Porque se você vê o sucesso como ser feliz, independe da pessoa de repente estar morando de favor em outra, sabe? Não que isso não conte de certa forma também, mas a pessoa pode estar numa situação financeira desastrosa e ser extremamente feliz, enquanto uma pessoa extremamente rica, né, está totalmente infeliz, né? Aquela famosa frase clichê também de que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Esse contato com os antepassados, com meu avô, com meu bisavô, o que você lembra e o que você acha que era meio que a interpretação deles de sucesso, dessas outras gerações? A própria ideia mesmo de sucesso, ela vai sofrer diversas alterações ao longo da história, e de acordo com a cultura de cada época, de cada país, etc. Então, certamente aquilo que pode ser considerado sucesso hoje não foi considerado sucesso nos anos 80. Né? Há algumas diferenças. Lembro que para o meu avô Saraiva, sucesso para ele era algo muito conectado a estudar, né? Ele valorizava muito a formação. Uma pessoa que estuda, uma pessoa que lê, uma pessoa que escreve bem, que fala bem, né? E com isso ela pode conseguir bons empregos. Isso é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa que meu avô Saraiva considerava uma pessoa que está bem na vida, né? Já o meu pai, que é o seu avô, né? O meu pai já tinha algo um pouco diferente. Meu pai já sofreu um pouco da influência do movimento hippie, né? E aí ele já achava que
Sucesso é você encontrar o seu próprio espaço na vida, é ser autêntico, né? Tinha um pouco Flower Power aí influenciando a cabeça do meu pai. Tanto que meu pai, o teu avô, não vai estudar tanto, ele não vai se dedicar tanto, ainda que ele gostasse muito de ler, ele pintava, né? Mas ele não vai muito pela vibe do meu avô Saraiva, teu bisavô, né? Já pega uma outra linha, uma outra clivagem. E eu venho na sequência numa pegada bem mais distante da pegada dos dois, no sentido de que eu vou tentar buscar um espaço de prazer e realização pessoal, né? Entendendo que isso seria um certo sucesso, mas não sem abrir mão da questão da educação. Eu acho que isso me influenciou muito do teu avô. A ideia de que não, é preciso estudar, é preciso ter um diploma, é preciso, né? Isso é parte do bem-estar, do sucesso pessoal, etc. Não necessariamente ter dinheiro, né? O vô Saraiva dizia muito isso, né? Sucesso não é necessariamente tu ter dinheiro, é você ser uma pessoa em paz consigo mesmo e realizada. Acho que tudo isso foi influenciando, né? Você, quando eu te pergunto o que é sucesso, você fala que é ser feliz, que eu até brinco, mas não deixa de ser uma verdade, que é outra pica, porque o que é ser feliz, o que é felicidade, né? E você tem um livro que vai meio que nesse caminho, talvez não necessariamente de dar uma resposta em si, ou dar uma resposta que não seja conclusiva. Como que você enxerga esse livro? O Poemas para Ser Feliz é um livro de poemas, né? Um livro de poemas. Mas ele surge primeiro de uma paixão pessoal. Eu gosto muito do filósofo Arthur Schopenhauer, né? Que muitos entendem como um cara que Schopenhauer e felicidade não cabem na mesma frase. Isso de alguma forma foi um mote para você escrever? Para mim foi. Mas por entender diferente, por querer cutucar também? Por entender diferente, por querer cutucar, eu acho que as duas coisas. Porque eu acho a sacada do Schopenhauer uma sacada interessante do ponto de vista da eudaimonia, né, de uma maneira feliz de se viver, né, do bem-estar na vida. A proposta do Schopenhauer, desse alemão rabugento, ela é interessante quando ele abre assim, no Arte de Ser Feliz, por exemplo, ele vai dizer que a primeira coisa para você aprender a ter bem-estar na vida, ou aquilo que se chama felicidade, é você compreender que a vida nesse mundo é infeliz. Se você entender isso, você já está de bom humor. Você já entrou de boa. Bota o capacete que lá vem pedrada. Exato. Já começa dessa forma. E eu acho que, para alguns, Schopenhauer é um filósofo pessimista, depressivo, etc. Eu acho que tem ali no Schopenhauer uma dimensão também de sarcasmo e de bom humor, e de tentar aquilo que o psicanalista Jacques Lacan vai dizer nos anos 70 do século passado, tentar um bem-dizer da vida, independente dos problemas que a vida tem. Eu acho que isso é felicidade. Sim, mas de maneira pragmática. O bem dizer da vida, que não sei o que e tal. Se a senhorinha dali que tava comprando pão escutou tu falando Schopenhauer e entendeu que era o nome do ex-cachorro dela e pergunta o que é, aí tu começa a explicar, não, que Schopenhauer... O que isso tem de bom aí pra mim? O que isso vai me ajudar a ser feliz? Quais são os 3 pontos, né? Olha, o fundamental que eu acho que o Schopenhauer, e eu tento brincar com isso através desses poemas para ser feliz, acho que o fundamental é você
justamente viver sem a pretensão de ser feliz. Sem a neurose de buscar ser feliz. Exato. A felicidade, ela surge num entre alguma coisa. Sabe? Ela não é uma coisa que eu fique ali igual um tarado obsessivo atrás dela. Ela não é um lá. Ela não é um aqui. Ela não é um depois. Também ela não é um antes. Para você ficar nostálgico. Como eu era feliz e não sabia. Isso é nostalgia. Né? É achar que a felicidade está no antes, está lá atrás. Né? A felicidade é um acontecimento. Ela seria um apesar de... Sem dúvida. E isso tem a ver com a ideia de bem dizer. Né? Ela é um bem dizer porque ela é um apesar de. A vida é uma merda, a vida é chata. Né? Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Nenhum casamento é tão maravilhoso como mostra no Instagram. Né? A vida tem conflitos, mas a vida é maneira pra caralho. Agora eu vou nesse flow, porque, cara, tu fez um texto que eu achei maravilhoso que tu soltou no Facebook. Só não pode virar uma coisa deu só, olha pai, como eu te amo. Mas eu te amo e é fantástico mesmo, porque a gente tá falando de sucesso, de felicidade, tem vários âmbitos, né? E como tu entrou nesse caminho... Mas você criou esse programa só para celebrar o nosso amor. Só para isso. Isso com certeza, com certeza. A gente já falou um pouco no primeiro episódio sobre isso. Eu acho que isso vai ser recorrente, até porque é um programa chamado de pai para filho. Eu acho que tem uma questão, né, em relação à internet, né, que não sei se pode ser uma falsa ilusão, mas de certa forma de eternizar, né? Enfim, eu ia para um lado, talvez eu vou lá, mas aproveitar que veio aqui nesse traço e vou caminhar por cima dele. Porque antes de fazer o programa, obviamente existe um investimento de todos os sentidos, financeiro, libidinal, né, disso e aquilo, e eu pensar, o que eu quero com isso, né? O que eu quero, o que seria o sucesso do programa, né? É óbvio que, eu quero e espero que agora tenha pelo menos milhares de pessoas assistindo, que isso tome uma proporção. Eu sei que a internet é com o tempo, é com constância. Na minha cabeça, o sucesso do programa é poder encontrar com alguma pessoa ou ler no comentário alguma pessoa que fala, vendo esse programa de vocês aí, pela primeira vez eu sentei com meu pai na sala para bater um papo com ele. Eu acho que essa porra seria para mim um sucesso. Sim. Seria um prazer. Se puder voltar a incentivar a ideia de que, larga a porra desse celular. As pessoas precisam sentar para conversar, para falar da vida, para falar do avô, do tio, da história, da família, para viajar um pouco nos conceitos, o que é isso, o que é aquilo, o que é, sabe? Coisas que existiam antigamente. Sim. E que hoje a gente vem perdendo muito isso. Mesmo dentro de casa, né, às vezes a pessoa mora com o pai, com a mãe, etc., mas cada um ali no seu mundo, né, na sua tela, nas suas questões, e pouco acontece isso aqui, cara, que é uma coisa que a gente faz, independente de programa. Sentar e conversar. Eu acho que tem várias formas de entender e metrificar o que seria o sucesso do programa em si, né? Eu trouxe essa questão de milhares de pessoas assistindo, isso e aquilo, né? Porque isso se vai começar um podcast, perguntar para meio mundo o que se espera disso, né? O que se entende que seria o sucesso desse movimento. As pessoas, eu acho que elas já estão condicionadas a associar isso. E eu estou falando aqui, eu quero isso também. Eu acho que isso tem possibilidade de acontecer. Mas, se fosse, né, por conta disso, eu não teria iniciado, né? Então, uma das coisas que eu pensei, eu falei, cara, porque, né, é óbvio que a continuidade do programa depende também dessa audiência, né? Fazer uma primeira temporada, nem paramos para pensar quantos episódios seria, a gente dividiria por temporada e tudo mais, né?
mas ter ali um produto até para que você possa, daqui a pouco, pô, caramba, ver se alguém patrocina para a coisa continuar acontecendo, mas mesmo que não tenha uma continuidade por falta de view, desde que, se bem que eu estava vendo que, porra, no século antepassado tinha um cara que inventou um jornal lá, não sei aonde, esqueci, mas já papo de 1800, ele já nasceu o jornal dele com a ideia de distribuir o jornal e de gratuitamente para as pessoas e ganhar com publicidade paga no jornal, né? E assim, o rádio já nasce dessa forma, a televisão nasce dessa forma, né? E a internet está aí dessa forma também, né? A economia da atenção, o que banca, né, a sustentabilidade de um projeto como esse, de um podcast e de muitas coisas que a gente vê aí na internet é justamente a audiência, as pessoas assistindo, que você vai trocar por um patrocinador que vai anunciar tal coisa ali, né? Ou os próprios views que vão, né? A plataforma vai te pagar porque a atenção desses faz com que ela venda isso e aquilo, o Google AdSense, todas essas coisas que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe muito bem como funciona. Isso é sucesso. O quê? Isso é sucesso. Isso o quê? Tudo isso, conquistar todo esse view, conquistar patrocínio, conquistar, isso é sucesso. Eu acho que não necessariamente, mas acho que pode ser. Acho que pode ser. E acho que eu acho que é muito uma coisa ética, moral, assim, sabe? Que cada um tem os seus parâmetros. Vai ter gente que fala assim, porra, mano, que nem o D2, tu trouxe o Frejá, né? Quando eu era menor, roubava no supermercado, foda-se, pra mim isso nunca foi pecado, tá ligado? Ele tá falando de algo que, pra uma gama de pessoas, isso é sim pecado, isso sim é errado, mas ele tá trazendo, tipo assim, foda-se, pra mim isso nunca foi pecado, pra mim isso não é errado, né? Ele tá falando, né, de um valor ético que é muito pessoal, né? Eu acho que num programa, né, as métricas de sucesso, a quantidade de views, a quantidade, eu acho que isso é uma das métricas, né? Mas o que eu venho falando é que eu não me baseio apenas nisso, até porque isso seria criar uma expectativa. E eu acho que eu busco, hoje em dia, por mais que não pareça, né? Vocês estão comigo presente, mas eu procuro me encaixar no flow da vida, sabe? Só que eu tenho as minhas expectativas, mas assim, eu não fico regando tanto essa semente de expectativa, porque eu sei que não é só eu regar. Se o sol não nascer, o sol não depende, tem vários outros fatores que não dependem de mim, né? E a natureza, pegando essa metáfora louca como o universo, né? Ela por si só, ela rega, ela chove e tal. Então, eu acho que se você tá no flow da vida, de alguma forma você está desfrutando o sucesso, independente desse outro sucesso. Porque a palavra sucesso é óbvio que é polissêmica, né? Há muito significado que é sucesso. Uma coisa é você ter um canal no YouTube que faz sucesso do ponto de vista algorítmico, do ponto de vista econômico. Às vezes faz um sucesso algorítmico, mas não faz sucesso econômico. Sim. Não dá dinheiro. Mas às vezes tem os dois. Às vezes tem sucesso econômico e sucesso em termos de visualização, algoritmos, etc. E às vezes não tem esse tipo de sucesso, mas tem um outro sucesso, né? Que é esse flow da vida, essa coisa prazerosa, essa coisa falou, é bom pra caramba fazer isso aqui. Você encontrar uma pessoa na rua que chegar pra mim e falar, porra, cara, eu tava brigado com meu pai porque ele votou no Bolsonaro, ou eu votei no Lula, ou vice-versa, ou qualquer outro motivo, e a pessoa falar, porra, mano, eu vi o programa e me emocionei. Ou então uma pessoa, né, que não tem, né, um pai presente, né, porque já faleceu, algo do tipo, chegar e falar assim, cara, como eu queria ter a oportunidade de trocar, né, ideia como tu troca com meu pai. Ou então até aquele pesar, sabe, de tipo assim, cara, é uma pena que eu vejo você trocando ideias com teu pai, que eu sei que infelizmente eu nunca vou trocar com o meu, né, porque aquilo dali tocou de alguma forma aquela pessoa, né,
De alguma forma pode ser que pessoas que estão assistindo, tu vire meio que o paizão da galera também, tá ligado? Porque de muita gente que não tem pai, a gente nunca sabe. Mas, assim, enfim, essa questão é para onde muitas vezes está direcionado o olhar de todo mundo e entendendo isso como sucesso. Para mim, é um dos fatores, mas não é o mais importante. O mais importante é o que, de certa forma, foi falado. Pelo menos uma temporada disso aqui, a sensação de que vai estar na internet vai estar eternizado, porque em algum momento, eu não sei o amanhã, né? Agora, o que eu sei é que, assim, nós somos imortais, né? Em algum momento, né? É até difícil pensar nisso, eu tenho sérios problemas, por isso eu criei o podcast, gente. Em algum momento você não vai estar aqui, né? Eu não sei se eu vou ter filho, mas se eu tiver filho, vai ser foda poder falar, entrar no YouTube e falar assim, ó, tá vendo esses podcasts aqui, 20 episódios com 70 visualizações e um comentário, mas ter isso pra mostrar, né, pro teu neto quando tu não estiver aqui. Essa ideia é muito foda. E isso ainda é uma ideia, né? Você trouxe filosofia dentro de uma perspectiva kantiana, ainda é algo, né, hipotético. Tem algo que é muito mais foda que é categórico, né? Que é tipo, independente. Vamos supor que, caralho, deu pau na câmera, ou então, porra, o Caveirinha levou pra casa dele e deu, porra, problema no HD e perdeu a filmagem. Tá aqui, né? Cheguei aceleradíssimo, com um monte de coisa, né? E aos poucos aqui eu vou me desacelerando. Pra mim era um alento de tipo assim, cara, vai estar filmando. Tem esse lado que, pra quantidade de coisas que eu faço e coisas relacionadas à internet, acaba dando um tom meio que profissional pra coisa no sentido de trabalho. Mas não chega a ser um tripalium. É tripalium a etimologia? Sim, alguns falam de tortura. Não é uma tortura, pelo contrário, é um alento, né? É tipo assim, caralho, mano. Não, porra. Pelo menos eu vou estar com meu pai hoje. Vai ser horas, momentos ali que eu vou ficar fora das telas de celular e tudo mais, né? Vou estar trocando ideia com meu pai, né? Então, porra, dá uma baixa nesse sentido de, porra, que bom. Então, esse momento nosso é o nosso sucesso, só por hoje. Sim. Aqui e agora. Beijo do papai, também te amo. Acho que não tem como continuar assim, gente. Até porque a gente não tem a pretensão de falar tudo. Nem tem como falar tudo. Não dá. Beijo grande. Ninguém fala tudo.